Fala, meninos, vamos voltar, tá? Então, o que acontece? Falei para vocês sobre o que é o equilíbrio químico. Toda reação reversível, né? Igual nós precisa, né? Ter equilíbrio químico, porque a gente precisa de equilibrar a nossa vida, tal, mesma coisa as reações. Então, o que acontece aqui? Como eu falei para vocês que é um equilíbrio químico, as concentrações elas ficam o quê? Constantes. Lembram disso? Ela, além da velocidade, reação inversa, tá? Reação reversível, velocidade da reação direta igual a velocidade da reação inversa. O que acontece com as concentrações? Elas ficam constantes. Então, se elas ficam constantes, eu consigo achar uma constante do equilíbrio e calcular qual é a constância desse equilíbrio, tá? E ela é representada pela letra K, tá? A letra K, ela pode ser... A gente pode ter equilíbrio, por exemplo, ácido-base, de precipitação, de complexação. Tudo vai depender da reação química que eu estiver tratando, tá? Então, se eu estou tratando de uma reação ácidos e bases, então eu vou ter um equilíbrio, um K ácido, tá? De produto de solubilidade, um KPS, tudo isso aí a gente ainda vai estudar na nossa matéria, então não precisa preocupar. Uma coisa que eu falei para vocês, o equilíbrio, ele pode ocorrer em sistemas homogêneos ou heterogêneos. Quando ele é um sistema homogêneo, se eu tivesse aqui, ó, lembra que a equação química, ela me dá várias informações, tá? Quais são as informações? Essas letrinhas que estão na frente, ela vai dizer o que? A quantidade de moléculas que eu tenho ali, tá bom? Esse índice aqui vai dizer aqui a quantidade de átomos que eu tenho aqui. E essas, tá vendo aqui, essas letras, ela vai me dizer o que? Ela vai me dizer em que estado físico estão, né, as minhas moléculas, tá? Então aqui, ó, o CaCO3, ele está no estado sólido. O CO2, né, dióxido de sódio, ele está em estado gasoso, líquido, aquoso. Então, tem vários estados físicos em apenas uma única equação. Então, se eu tenho vários estados físicos em uma única reação, eu vou ter um sistema heterogêneo, tá? Se fosse tudo igual, por exemplo, tudo sólido, tudo gasoso, tudo líquido, eu tenho um sistema homogêneo, tá? Lembrando que gasoso e líquido, ó, eu lembrando, opa, a professora falha um pouquinho. Lembrando que líquido e aquoso é a mesma coisa, porque aquoso é alguma substância dissolvida em água, tá? Então, líquido e aquoso é a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui, ó. Como eu consigo o K da minha equação? É produto sobre reagente. Então, vai ser concentração de quê? Do C. Porém, o que acontece? Eu não falei para vocês que essa letra que fica aqui na frente, letra não, né? O número que fica aqui na frente não quer dizer quantas moléculas eu tenho ali. Então, se eu estou falando que eu tenho a concentração de C, mas digamos que fosse um 2, eu teria duas moléculas, eu tinha que ter duas concentrações, entendeu? Então, o que eu faço? Eu elevo vezes, não mais, tá? D elevado a Dzinho sobre concentração do A elevado a Zinho vezes concentração do B elevado a Bzinho, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui pra gente fazer. Porém, a gente tem duas coisas relacionadas à constante de equilíbrio. Tem duas observações, tá? Primeira delas, tudo que está em estado sólido, tá? Apesar de saber que estado sólido é um sistema homogêneo, um equilíbrio homogêneo, porém, aqui, ó, na hora que eu for fazer a minha constante de equilíbrio, ele não entra, tá? Ele fica de fora. Substâncias em seu estado puro, ou seja, água líquida, não tem nada dissolvido ali, não tem nada, eu não misturei nada. Então, a água líquida, ó, ela também não vai entrar, tá? Nem ela, nem o sólido, tá? Então, eu tenho água em estado gasoso. Entra porque não é a forma que a gente encontra na natureza, não está em seu estado puro, entendeu? Então, água líquida, um exemplo, né? E sólido realmente nenhum entra, mas água líquida não entra,
tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Produto, lembra? Produto é tudo que tá depois da seta. E o reagente tá pra cá. Então, qual seria o meu K da reação aqui, ó? Concentração do Ca2+, nossa, a letra tá uma benção. Vezes, não é mais, é vezes, tá? Vezes a concentração do HCO3, tá? Sobre a concentração de quem que sobrou aqui? O CO2. Não tem nada na frente, então eu não coloco nada. Deixa eu aumentar aqui, ó, CO2. Tá, então não suporte, tá? Então, assim, não tem nada na frente. Se não tem nada na frente, eu não coloco, não eleva nada. Se tivesse, elevaria, tá? Mas não tem, não elevo. E aí, até então, o que a gente viu? Só a questão de como montar o equilíbrio. Ah, o exercício me deu lá, por exemplo, a concentração de cálcio equivale a 2 mol por litro. É só substituir, tá? Quando a gente vai fazer o exercício e ele já me dá a concentração, não é difícil. E o que vocês vão fazer? Vocês vão só substituir aqui. Ah, tem um número elevado, eleva. Aí já é mais matemática, né? Pra gente conseguir achar o K da equação. Opa, eu coloquei aqui. Vamos tirar aqui, tá? Mas é isso, a gente não tem muito segredo, tá? Mas em relação à teoria, seria basicamente isso aqui, tá? Lembrando, tá? Reação reversível para equilíbrio químico, reação reversível, velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. A concentração tem que permanecer constante, aí a gente consegue achar o K. Esse sistema ele pode ser homogêneo, heterogêneo, tá? O K da equação a gente tem vários casos, a gente vai estudar ainda, mas ele pode ser homogêneo, heterogêneo, homogêneo quando está em todos os estados físicos são iguais e heterogêneo quando o estado físico é diferente. Mas basicamente, assim, a concentração, um jeito bem tranquilinho e básico de falar é mais ou menos isso aí, tá? Eu creio que já vai ajudar vocês um pouco para a prova. E aí a gente vai seguir com o conteúdo que eu passei para vocês. Beleza?